Este é o Cimesp no podcast. Eu sou Cris Sanches. E eu sou a Luanhão. E hoje a gente tem um convidado muito, muito, muito especial. Né, Lu? Sim. Nosso convidado hoje é Euclides Libardi. Seu Euclides Libardi foi 2 vezes presidente aqui do Cimesp. Seu Euclides, não precisa nem dizer, né, da alegria de receber o senhor aqui no nosso podcast, né? Eu não sei se a alegria de vocês é maior que a minha. Obrigada. Demais. Obrigada, seu Euclides. Obrigado Obrigada pelo por ter convite. aceito o convite, seu O Euclides. senhor está sempre tão ocupado, a gente sabe que lá na Fundiarte, né, é uma correria, o senhor faz a questão de atender pessoalmente os seus seletíssimos clientes, né, aqueles grandes artistas que o senhor atende há tantos anos, né? Pois é. Só o senhor mesmo com a sua fidalguia e paciência e conhecimento para atender, né? Pô, você não sabe Imagino. o quanto a gente tem tombos, né? segurado, porque vai chegando uma hora que os artistas estão ficando mais exigentes hoje, porque as tecnologias melhorou e eles também querem. E é muito natural, porque quem cria uma peça, né, se você tem um filho, você quer que ele seja perfeitinho, você não quer. É verdade. E uma peça, uma obra de arte para um artista é um filho para ele. É, porque é única, né? É sempre única, sempre né, única, seu Euclides? sempre E tem que ter um talento, uma tradição, né? Esses 50 anos que a Fundiarte acabou de completar esse ano, mostram, né, que vocês sempre estiveram no caminho certo, mas que não é fácil, a gente sabe que não é não, E né? no Cimesp, como associada, é única empresa, seu Cris? Porque assim, a gente está ali no hard metal, né? Metalúrgica. Tem a Fundição Saltinho faz alguma coisa, né? Tá. Mas muito pouco. A isso. Fundição Paiva também faz alguma coisa, mas não sei se ela é associada ou não, acho que ele não é associada. Então, o pessoal não. Que isso é bacana para é o Cimesp, né, Cris? muito legal. Seu muito... Cris está lá desde cortou o mato junto ali do Cimesp, né, seu Cris? Desde o início, Ah, lá na Unileste, né? Conta Na pra sede da nós Edinho. isso, seu Euclides. Conta, como é que o senhor ouviu falar de Cimesp? Como é que o Cimesp surgiu na sua vida? Não, eu tinha um amigo, né, o Agenor da Ginox, que agora não está mais, fechou, está lá no Recife, levando um vidão lá. Beleza. Mas ele me convidou, eu acho que tinha aí uns 20 associados na época. Ele me convidou, me levou lá. O diretor era o Eugênio. Ele me convidou, fui, porque tinha tão pouca gente que todo mundo entrava na diretoria. Mas quando cheguei lá, a primeira reunião, lá naquela mesa, assim, imagina assim, olha aqui na frente, Tarcísio Mascarim, ali, o Fazanaro, do outro lado, o Luciano de Almeida, aqui do lado esquerdo, o seu Tite, do lado direito, Leopoldo Gobim, seu Weber. Era uma plede de empresários lá de alto nível, e eu lá com uma empresa de 15, 20 funcionários que eu tinha na época. Imagina, fiquei mudo, certo? Demorou tempo. Entrou muito e saiu calado? Não, demorou tempo para você começar a falar, porque os dois que tinham empresa pequena era eu e o Zé Vaz. Só que o Zé Vaz conhecia muito, porque o Zé Vaz às vezes fornecia coisa, então tinha amizade de todo mundo, o Zé Vaz fala bastante. Vou trazer ele aqui, inclusive. Acho que vale a pena, ele tem memória muito boa de lá do Cimesp, ele trabalhou muito lá. E aí você vai colando naqueles que é mais fácil você colar, né? O Zé Vaz, o senhor Leopoldo era um fidalgo, nossa, o Gobinho era um homem finíssimo, o seu Tite. E eles também me colocaram à vontade, e a gente foi, né? O seu Nestor, que era depois O senhor San Juan, pelo presidente depois. E aí, com o tempo, eu fui saindo a voz, falando alguma coisa, aprendendo, porque quando você chega num lugar desse, você tem que aprender, você tem que ouvir. E o Cimesp também estava aprendendo, né, seu Cris? O Cimesp estava construindo a sua história. O Cimesp também estava construindo a história, agregando mais associado. Ele ainda não era reconhecido, porque a Fiesp não reconhecia ele como sindicato, porque a Fiesp até hoje não aceitou nós. Não aceitou nós como associado deles, porque eles queriam essa receita das empresas para eles. Então, até hoje tem essa rusga, mas depois acabou que em 2000 e qualquer coisa, o Almir Pazanotto, que é advogado, acabou ganhando a causa no Supremo.
que reconheceu a validade do Simesp. O Simesp contratou o doutor Almir Pazianotto, que tinha sido ministro do Trabalho, foi ministro do Sim, Tribunal já contratou no início, para fundar o Simesp. Ah, né? tá. Era ele, eu acho que o Drauzio, que era o advogado da Didin, que depois ficou advogado do sindicato, já tinha essa parceria, essa amizade com o Almir, levou lá e eles dois é que acabaram fazendo toda a estrutura de sindicato para o Simesp. E também os sindicatos metalúrgicos, também no primeiro, segundo ano, acho que no terceiro ano, eles acabaram reconhecendo e acabaram negociando com o Simesp. Então, esse aprendizado foi essa negociação que tinha com o Simesp. E aí mudou muita coisa. Né? O seu Darcy, que era o negociador do Simesp, era um cara duro das negociações. Então, ele batia duro com o Zé Luiz, que era coisa, mas ele trabalhava com números mesmo, assim, né? Isso vale tanto, aquela coisa. E aí veio cesta básica, veio aquelas coisas que não tinha. Veio o abono de Natal, que nós temos hoje, naquela época não tinha, mas tinha cesta que as empresas davam. Eu mesmo dava cesta básica, cesta de Natal para os funcionários. Aí foi substituído pelo abono, que é muito maior, o valor muito maior. Então foi feito algumas negociações, foi muito boa para Piracicaba, porque despejou mais dinheiro também, né? Para algumas associadas. E junto o setor também estava indo para viver talvez o seu melhor momento, né, seu Luiz? Sim, porque era um setor que fundou um Simesp pela cana-de-açúcar, porque o período de negociação nossa não batia com o período de negociação de São Paulo. Lá era a indústria automobilística, e aqui era cana. Então, eram setores diferentes, período de faturamento diferente. A gente não tinha um parque industrial tão diversificado como é hoje, né, seu Euclides? Ele era realmente muito focado no sucroalcooleiro, né? E depois, de repente, assim, né, tinha Caterpillar e começou a chegar as empresas, né? Chegando muitas empresas, antes da Hyundai, muitas empresas, né? Tanto a Uninorte, quanto as empresas grandes que tem lá. Isso foi diversificando o parque industrial de Piracicaba, que é muito diversificado. Piracicaba realmente é um estado que você quer fazer calçado aqui, tem gente que faz calçado, nesse contexto, fazer roupa, fazer uma indústria de cerveja, fazer carro, fazer trator. Tudo, né? E aí, indústria química, né? Tem indústria tudo, química, né? certo? Mas isso foi tudo depois do Simesp. Foi um período que realmente as empresas vieram. E algumas empresas vieram também em função de ter um sindicato patronal aqui e ter um sindicato de Salvador que negociava com a gente. Segurança, né? Segurança, que é a famosa segurança que a gente usou. Cadê a segurança jurídica? Era um item que, eu me lembro dos anos 90 que eu cobria a parte de economia, eu estava em Campinas, no Correio Popular, e eu entrevistava muitos executivos, muita gente da área, né, de recursos humanos, esses executivos que vinham implantar indústrias, e era um item assim, dos primeiros a ser observado quando uma empresa ia se instalar ou se mudar, era ver como é que era a relação sindical mesmo, dos sindicatos, porque, né, você vai arriscar um investimento, exatamente, né? Se é muito conflituoso, isso não beneficia ninguém, né? Não, tanto é quando veio a Hyundai, demorou para a gente perceber por que levou na delegação, levou o pessoal do sindicato metalúrgico. Levou para mostrar que realmente aqui tinha um sindicato dos trabalhadores, do sindicato patronal, que ia dar apoio para essas empresas. Falando em conflito, seu Euclides, não entra a gente, né? Claro. Dentro do Simesp hoje o senhor é conhecido como o homem das negociações. Porque a gente vem do histórico de boas conversas, né? Como é que o senhor lidou com isso? Porque, tipo, jogaram isso no colo do senhor. Conta um pouco pra gente, né? De como o senhor pegou isso que caiu no seu colo. O senhor é um diplomata nato, né? Sem ter ido pro Rio Branco, o senhor é um verdadeiro diplomata, né? Não é que jogaram no meu colo. Eu fui vendo as negociações lá desde o tempo do Darcy, do Tarcísio, vendo aquelas negociações, vendo às vezes alguns embates, que era uma verdadeira perca de tempo. Certo? Você está lá, olha, nós temos que ter 7,85 de aumento. A inflação foi 12. Vamos dar uma hipótese. O sindicato está pedindo 20. Nós estamos oferecendo 7,85.
É uma perca de tempo, gente. Ora, vamos chegar num número que a minha Assembleia aceita e a sua aceita. Certo? E o número tem que ser perto daquilo que aconteceu realmente da inflação no período. Que fica aquela queda de braço, né, seu E aquilo que às vezes eu próprio reconhecia, certo? Isso é que às vezes o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores também gosta de mim, porque eu sabia reconhecer às vezes que, olha, a inflação de 5, realmente quem vai no açougue, quem vai no supermercado sabe que é mais. Agora era 5 porque o pneu não subiu durante o ano inteiro, mas pneu não todo mundo. Você entendeu? A gente nem come pneu, né, seu Cris? Então, essa observação permitiu, né, que eu também tivesse acesso assim, a conversar com o sindicalista, tanto com o Zé, com o Juca, com o Bahia. Conversar realmente, sentado numa mesa assim, não numa mesa de negociações, mas trocando ideia. Isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Existiam muitas cláusulas sociais. Os advogados adoram. Os advogados, eu acredito que eles não gostam muito de mim, porque eles não têm a vontade de brigar. Não tem campo para brigar. Porque quando você vai no entendimento assim, vai funilando, chega no entendimento. Mas às vezes é uma cláusula social. Nós temos seguro, por exemplo. O Zé veio lá com o seguro e tá bom. Podemos pagar o seguro, mas tem aquele auxílio funeral. Isso tudo tem que entrar nessa cláusula. Aí você dá alguma coisa e puxa outra. É muito simples. Não precisava ter aquelas brigas homéricas que tinha um tempo. Eu morava aqui, perto da Maus, aqui. Nossa, antes de 80, 82, 83, aquele barulho, aquele bumbo, né? 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, aquele cara de som, aquele barulho, aquelas coisas. Empregado correndo atrás de empregado, tinha empregado que queria entrar, e tinha empregado que não queria que entrasse. É que a convenção, me corrija se eu queria dizer, faz parte também da saúde do contexto industrial de uma cidade, né? Que assim, a convenção trabalhista parece que está longe de quem está no varejo, mas ela está dentro do giro da economia. Lógico, a convenção nossa, ela ajuda muito o comércio nosso. Porque talvez o serviço pague mais hoje do que a indústria, talvez, dizem aí. Mas nós temos aqui 25, 30 mil metalúrgicos. Sim. Tem PLR, e tem um abono no final do ano, tem um salário razoável. E que nessas negociações eles acabam levando taxas negociais, que acabam levando mais dinheiro no bolso dessa pessoa, essa pessoa acaba gastando. E ele gasta onde? Ele gasta no comércio. Não é o dono da empresa, de uma multinacional, aliás, não tem dono de multinacional não tem mais dono. Mas os seus diretores, as coisas, pegam o dinheiro e vai gastar nos Estados Unidos, na Europa, para cá, para lá. Porque não, ele vai gastar no comércio aqui, ele vai comprar aqui, ele vai no restaurante aqui, ele vai tomar o choppzinho ali. E essa negociação, eu nunca fiz essa conta, mas o sindicato sempre faz. Olha, foi tantos milhões Injetado na economia. Injetado na economia. Isso realmente é fruto dessas negociações. Uma ordem de grandeza que é importante realmente a gente perceber, né? E é uma categoria fundamental para a cidade, é um setor fundamental para a cidade. E o senhor vem acompanhando essa história já aí há mais de 50 anos, né, seu Cris? Sim, desde 70. Dentro do CIMESP, o senhor tem 2 mandatos como presidente. Lá no CIMESP não se pode reeleger, mas você pode ter 2 mandatos não consecutivos, né? Como é que foi para o senhor o primeiro, assim, que o senhor se lembra que vale, assim, ser lembrado do seu primeiro mandato, do seu Euclides? Você diz como... De realização, o que marcou? Como eu cheguei lá, porque como eu cheguei também... Também foi diferente? Conta aí como é que foi. Foi porque eu não tinha nada a ver com a presidência, eu estava ali. Lógico que eu já era uma pessoa com uma certa influência, porque os mais antigos haviam saído, certo? Então, estava ficando mais um quadro mais jovem, então eu já tinha alguma... Mas tinha algumas pessoas à minha frente ali, né? Tinha 4, 5 ali que estavam na minha frente, que queriam ser presidente, que manifestavam interesse, inclusive em reunião.
certo? E nós tínhamos um presidente que também manifestava que ele não queria sair. E aí me colocaram lá, assim, não, você vai ser. Eu falei, como? Não, eu não tenho condições de ser. Foi meio posto ali. Impositivo. Meio impositivo, certo? Foi, eu aceitei. Lógico, tive um período, sei lá, 6 meses, 8 meses. Eu estava completamente abobado, né? E até que um dia eu falei, não, eu sou o presidente. Você descer lá embaixo e dizer assim, eu sou o presidente, mestre. Daqui para frente, tudo passar, sair, entrar, vai ter que passar pela minha mão. Aí foi que eu comecei a administrar, depois tive lá, passei a tomar conta também das negociações, participar ativamente das negociações. Né? Mudanças importantes, né? Assim, Que período foi mesmo, senhor Clítis, esse primeiro mandato? 14, 17, né? 25 anos. 14, 17. 25 O anos, senhor estava na presidência quando o semestre fez 25. 25 E anos. quando fez 30. Quando fez 30 também, festeiro. Fizemos uma festa bonita. Foi, né? Fizemos até um teatrinho lá. Foi muito legal. Mas foi... E ali, de modificações, foi, primeiro, rejuvenescer o semestre. Hoje a gente é mais jovem, aquelas pessoas que ficavam, às vezes, na Assembleia criticando, eu falei, vai trazendo para cá. Tá? O Roberto Soriano, ele tinha pau, arrepiava o cabelo, mas aquele... Traz, essas pessoas têm que vir, não pode ter... Numa entidade, você não pode ter as pessoas falando amém, 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 amém. Aí quem está na direção está achando que está sempre tudo certo, e não está, nem sempre está. E nós tínhamos uma posição muito cômoda no primeiro mandato meu, cômoda que era o imposto sindical. Mas não precisava se preocupar tinha muito. receita. Tinha receita, certo? Era obrigatório. Né? Mesmo com essa receita, quando eu entrei no primeiro mandato, eu vi todas aquelas doações, benfeitoria, eu cortei a metade. Não pode. Isso aqui, esse dinheiro aqui nós temos que reverter para o associado. Como? Não sei. E aí a gente começa a pensar, numa diretoria major, começa a pensar mais. Tem mais tempo para pensar, né? Porque tinha muitas doações, algumas absurdas, né? Festa junina, promovida por alguém num bairro lá. Que não tinha... Não tinha um link com a existência a razão de existir do Cimesp, né? Exatamente, não tinha nada a ver com o Cimesp, certo? Olha, agora teve essa pandemia. Então, todas as doações que nós temos justificavam o momento crítico da sociedade, da economia, certo? E que as empresas podiam ajudar. Agora, quando você faz uma festa junina, ou que você vem alguém pede um dinheiro para mandar o filho jogar, treinar tênis, basquete, num país de fora, aí não é bem isso, não é bem isso, né? Bem isso. Então, agora, instituímos também um valor, né, de, olha, esse aqui vai ser para jogos. Lá, acho que era 10 mil na época. E eu avisei a prefeitura, então tem jogos abertos, precisa comprar uma camiseta, uma coisa, a gente apoia. Um lanche, aí foi, mas existiam algumas coisas que não batia. Senhor Clítis, nesse primeiro mandato do senhor, uma coisa que marcou para a gente que acompanhou, né, que o senhor bateu muito na questão das pequenas, das médias e das grandes empresas se conversarem. E aí é uma coisa que para mim é um reporte, me traz muito... Eu acredito que o senhor continue acreditando nessa importância ainda, né, delas... Dentro do Cimesp, no quadro de associadas, a gente tem empresas de todos os tamanhos, mas que precisam estar se conversando, né? Eu não consegui, vocês são de marketing, eu não consegui achar um meio que as empresas entendam que elas têm que ter um local para ela, que ela deságua ali para um negócio, para um desabafo, para um problema, levar ali. Porque você conversar, eu tenho uma serraria aqui, conversar com a serraria ali da esquina não vai resolver o problema nosso. Hoje, por exemplo, tem toda essa questão do meio ambiente. Ora, a prefeitura provavelmente já está multando alguém aí que você é obrigado a cuidar do lixo da sua empresa, não o lixo industrial, o CETEB já obriga você a fazer isso faz tempo. Mas... qualquer resíduo, né? Resíduo de cozinha, resíduo de banheiro,
Tem muita empresa que não está fazendo e já está sendo multada. Por quê? Porque ela não sabe, ela não participa. Então, esse foi um sonho que eu não consegui, porque no primeiro mandato meu, não sei se a Lu lembra, a gente fazia aquelas reuniões com 7, 8 empresas, e a gente conversava, explicava tudo que a gente tinha, não tinha muito. Mas Plantou sementinha, seu Cleides? Hã? O senhor plantou sementinha. não, plantamos a Poxa. sementinha, mas ia 10, né? Você convocava 10, ia 7, 8, 5, É assim certo? mesmo. Não ia. Mas até hoje, eu acho, embora está lá, eu falei que eu estou desencarnando do Cinesp, mas até hoje eu acho que é uma falha grande das empresas médias e pequenas, principalmente, não frequentar mais o Cinesp. Mas, seu Cleides, será que não é muito da nossa cultura? Vamos pensar no brasileiro de uma forma geral. Ele está sempre achando que ao eleger um representante, seja ele para ser prefeito, vereador, presidente de um sindicato, síndico, ele se exime da responsabilidade, ele acha que é responsabilidade do outro fazer. Sim, Né? E acaba acontecendo isso mesmo, né? Isso é normal. Cultural, né? né? A polícia mata um cara aqui, o prefeito. Peraí, calma, não é o prefeito. Sabe? E as pessoas, elas acabam esperando que o outro faça por elas, né? Mas realmente nós jogamos, terceirizamos a responsabilidade. Isso é muito comum, mas como mudar isso? Como Isso que eu queria mudar. exatamente. Como trazer esse pessoal aqui? Nós tivemos um período que a Lu vai lembrar bem, porque eu falei que você ia me ajudar. O Sintec, por exemplo, os 3, 4 primeiros anos foi uma maravilha. Foi aquele calçado que tem lá no... Foi tudo... Foi o Sintec, foi a receita do Sintec. E a gente não conseguiu, né? Eu falo a gente, porque eu estava lá na diretoria, mas não era eu que comandava o Sintec. Mas não consegui modernizar aquilo. A proposta era muito bacana, né? Porque a proposta, Cris, era de Maravilhosa. você... tinha um pavilhão... ontem eu comentei disso sobre uma outra feira, né? Que lá no Sintec tinha o pavilhão do Sebrae, que era para pequena pititica, né? Aí tinha a intermediária e aí eu tenho a gigante que poderia... para trocas, para as palestras, né? Isso, Ele funcionou algum tempo, né? Isso deveria continuar existindo, porque tem muita coisa em comum que as empresas têm, e falo isso tanto em matéria-prima como em impostos, serviços, exportação, importação, conhecimentos que está aí às vezes perdido depois das 5 horas na mesa de bar. É verdade. Certo? Na mesa de bar, um cara, às vezes, com conhecimento de exportação e importação. Talvez esse seja o segredo do negócio, né? Você tornar, compartilhar conhecimento em momentos como esse, em torno de uma mesa, talvez seja isso que seja necessário, né? Sim, que faça as pessoas se movimentarem. Lá na Unileste, quando estava lá na Unileste, tentaram fazer 5 horas, como chama? Um clubinho. Mas não vai ninguém. Ia 1, 2, tomar uma cerveja e ir embora. Então, na realidade, não era para beber, era sentar, conversar, lógico, você toma um vinho e tal. Às vezes, como eu, quando comecei lá, né? Eu era tímido, eu não tinha... Como vou falar na frente o senhor Hansa, aquele alemão, falava, estava com conhecimento. A gente não tinha capacidade de dialogar com ele algumas coisas. Mas eu estava ali aprendendo, certo? Eu estava ali ouvindo como fazer, aonde recorrer. Então, isso aí não chegou. Eu acho que o Eric vai chegar, eu acho que ele vai... Ele está correndo muito nas empresas, certo? Então, eu acho que... É que eu fiz essa pergunta porque para chegar nisso, que talvez hoje, o momento que o Cimesp está hoje, com certeza, isso eu acho que falar, resultado desse trabalho, da diretoria, dos diretores, porque quando o senhor assumiu a segunda vez, o senhor Cleides falou assim, Cris, eu sou presidente, mas vocês todos que estão aqui, vocês vão ser meus diretores. O pessoal falou, opa, foi ou não foi? Vou trabalhar pouco, vocês vão trabalhar. Que realmente, porque uma diretoria, sim, você tem a diretoria, mas para tirar a fotografia não precisa. Vai tirar a fotografia, mas as pessoas têm que fazer uma parte. E hoje, acho, depois, no segundo mandato meu, também a gente remoçou mais ainda, né? Foi.
Gilberto, Henrique, André. Deu um gás. Eles estavam tudo lá no semestre, mas a gente botou ali, vão trabalhar, gente, vocês são novos, vão trabalhar. Então, viu? Estão trabalhando, tá bonito Então, de eu ver. tenho acompanhado. É isso aí, muito bacana, Eles né? têm de ver. trabalhado Novas pra caramba. lideranças mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que eles estão hoje no momento, como é que eu vou dizer assim, a política, né? A política está repartida, a indústria, nós não temos uma segurança jurídica. Nós temos aí, olha, já houve, foi aprovado o pacote econômico, foi aprovado coisa administrativa, mas isso já está andando, já está acontecendo alguma coisa? Não. Então, uma empresa grande, se você é fornecedor de uma empresa grande, ela não compra. E se ela comprar, se tiver alguma dúvida, ela não te paga também. Ponto pacífico. Então, eles estão hoje numa diretoria lá que eles têm que trabalhar com isso também, com esse cuidado também. Instabilidade, né? De instabilidade. Eles têm que trabalhar com o prefeito da cidade, com a Câmara de Vereadores. A gente já trabalhava lá, a gente já tinha alguns vereadores que viviam lá, tem até hoje, certo? Hoje já temos deputado de primeira, lá de Piracicaba, se dão bem com todos eles. Foi também uma coisa que eu deixei lá, assim. Uma construção. Uma construção, certo? Isso é fundamental. Você tem, o Eric esse ano já foi falar com o vice-presidente. Foi uma coisa que a gente fez lá, e o ano passado falamos com o Garcia, que era o governador na época. Fomos no gabinete dele, fomos atendidos por ele. Então, esse trabalho você tem que fazer e você tem que ficar alertando também os seus associados menor, de algum risco também, de algumas aventuras que ele faz. Se você quer que o seu sindicato seja forte, você tem que ter um associado forte. Então você não pode, tem que alertar para que não caia em risco. E olha, eu estou comprando da China, mas está baratinho, tá? Cuidado. Nós temos toda uma política aí virando aí, a gente não sabe. Hoje a gente não sabe se é bom eu estar do lado americano, é bom eu estar do lado chinês, qual é o melhor lado para mim ficar? Até nisso, né? O mundo ficou polarizado. Né? Polarizado, continua. Mudou, os polos mudaram, mas a coisa continua, né? Cada um para um lado. Seu Euclides, do seu segundo, eu acompanhei o seu segundo mandato, né? Tive esse privilégio num momento muito dramático que foi, né? A pandemia. O senhor assumiu. Já foi presidente da pandemia, já vai entrar para a história, porque daqui a 100 anos vão estudar a pandemia e vão saber que no semestre o presidente foi o senhor. E o senhor teve um pulso muito firme, uma visão muito social do papel da entidade naquele momento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as forças que o moveram naquela direção, dos apoios que o senhor teve, e olhando para esse capítulo, né, da nossa história, da história do semestre, como é que o senhor se sente ter participado de forma tão protagonista, né? Olha, para ser sincero, quando começou a pandemia, você não está pensando em se envolver, o seu sindicato se envolver naquilo. Está achando que aqui tem a ver com o governo, com a prefeitura, com as entidades da saúde, você não está pensando. Mas aí, de repente, você começa a ver que as pessoas estão morrendo por falta de respirador, por falta de uma máscara. Enfim, aí a coisa começa a chegar para você, né? Chegou para mim, eu tenho uma diretoria também. É importante a diretoria que trabalha que esteja com você. Quando você leva, olha, o que a gente vai dar? Quando nós falamos em 500 mil, teve diretor que queria dar até mais. Não. Porque é tudo muito novo e rápido, né? É tudo muito novo e rápido. Então, quando falou, opa, tá aí, então a gente vai poder fazer. E era também um momento que, se você tem uma diretoria que não frequenta, eu podia falar assim, não, nós não temos mais imposto sindical, de onde você vai tirar esse dinheiro? Não é nosso Mesmo papel. porque a indústria não parou. Parou. Esse foi um detalhe que, assim, a gente olhando de pé. Pode.
de fora, né? Quando a gente montou os comunicados, a gente chegou a receber 2 demandas, acho que, de imprensa, que falavam, não, mas a indústria não parou, vocês vão por que vocês estão ajudando, que se reuniram, né? Poxa, a indústria não parou, nem um dia. Mas ali foi uma força-tarefa, eu acho que necessária, vital, usaria essa palavra. E foi uma coisa também que a gente teve que mexer, nós mexemos tanto com essa parte social, porque foi um apelo também da prefeitura, da mulher do prefeito, do Carlos José, todo mundo começou a apelar, né? Quem tem, põe, quem não tem. É verdade. Quem não tem, não tire. Lembrando, né, o nosso humorista. Mas também precisamos trabalhar com os sindicatos dos trabalhadores, porque estava afastando gente. A indústria estava trabalhando, mas ela não tinha serviço. Eu, por exemplo, trabalhei 3 meses, de 40 funcionários, tinha 12 trabalhando. Só que os outros 26, eles estavam debaixo da asa da empresa, recebendo cesta básica, recebendo uma parte do salário, certo? E os 12 estavam trabalhando também, não estava fazendo por eles, né? Por faturamento deles. Então a gente precisou conversar com o sindicato para fazer aquela compensação de horas, algumas coisas. Então, quando o presidente da República sancionou aquelas leis lá de home office, aquelas coisas, a gente já tinha acordado com o sindicato. É mesmo? Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho, né? Eu acho que o Juca também tem, porque quando isso saiu, a gente já tinha acordado aqui. Eu me lembro que um dia, vou falar, um diretor nosso ligou lá apavorado assim, Euclides, eu vou colocar um pessoal aí, afastar, mas aí depois o sindicato vem em cima. Eu falei, não, eu acordei, está acordado. Mas será? Eu falei, olha, ele vai honrar. Pode ir que ele vai honrar. Eu acordei, foi no fio do bigode que eu acordei com ele. Falei, pode fazer, se quer ligar para ele, liga para ele e fala, olha, o Euclides autorizou eu fazer isso, posso fazer? Ele, posso então? Eu falei, lógico que pode. Então veja bem, que era um acordo realmente de muito peso, certo? Então não era só aquela doação também que a gente fez. Foi no momento em que a nossa receita estava caindo, porque a gente não tinha mais imposto sindical. Foi também o 3º ano ali da pandemia, veio a reforma trabalhista, que eu achei que foi a melhor coisa que existiu para o Cimesp, certo? A gente teve que mover outras coisas, criamos outras coisas. Saiu da zona de conforto, né? Saiu da zona de conforto. Saímos da zona de conforto, que era uma zona de conforto que a gente tinha lá atrás. Lá atrás tinha uma zona de conforto, então o que tinha o Cimesp, já que nós estamos falando de memória, né? O advogado trabalhista. Alguns cursos. E vai nada. Vai nada. E um jantar, às vezes, suntuoso, porque você tinha receita. E aí, como eu não frequento também, eu frequento vários lugares. Eu frequento do bairro lá de cima. Eu dou escola, como frequento a Rua do Porto, como frequento o centro. E você ouve as pessoas falar. E aí um dia um empresário num bar falou para mim, sabe o que eu gosto de Mesp? O quê? Aquele jantar que vocês fazem. O resto eu não uso mais para mais nada. E dói, né, seu Cris? Acho que aí você tem que ir lá no Cimesp e falar, pessoal, a gente é visto assim aí fora. Nós somos vistos por pessoas que fazem jantar gostoso. Então você tem que mudar. Eu não era presidente ainda, mas eu tinha. Eu não era presidente ainda, mas eu ouvi isso. Né? Então, vamos levar para lá essa mensagem também, que não é fazer jantar. Outra coisa que eu acabei também, vocês sabem, aquelas palestras motivacional. Aquilo você sabe, você ouve, ri, bate palma, na esquina você não lembra mais. Não sei, quem guarda bem piada, às vezes guarda a palestra, mas como eu, que você conta uma piada para mim aqui, eu não sei repetir ela ali. Então essas palestras motivacionais custam caríssimo, porque esses palestrantes cobram caro para burro. Bastante. Não serve para nada. Então vamos fazer curso, vamos fazer um congresso, fazer alguma coisa. Que é o que acontece no semestre hoje, não tem nada. Fez um mapeamento, agora estou lembrando que a Sandra começou a perguntar para as empresas todos os anos que cursos vocês querem, né? De que para todas as áreas das empresas, foi bacana mesmo. Teve um curso que eu fiz lá do... Eu sei agora, se de Campinas aí. O Dom Cabral? Dom Cabral, que vocês fizeram. A pessoa veio lá oferecer um curso interessante.
Tanto é que as pessoas foram tudo de nível lá. Né? E teve uma pessoa nossa lá que boicotou, não, isso é muito caro e tal. Eu falei, não, mas fornece para ele as empresas, ele vai contratar, que precisa de 12 pessoas. 15 é um número máximo também, porque o professor não quer mais número. Passou 2 meses, o representante Dom Cabral aparece na minha empresa lá. Oi. Então, né, a gente ficou e você falou que ia proporcionar uma oportunidade para a gente lá. Mas vocês não. Nós mandamos lá uma relação de empresa. Vocês ficaram de contratar as empresas, não nós. Vocês ficaram de contratar as empresas e passar os valores. O semestre arcando com 50%. Ele já tinha me dado o valor total. E ele ia conversar com as empresas. Ah, mas eu não recebi a lista de empresas até hoje. Então, são pequenas coisas, né? Aí fui lá, peguei uma lista, mandei para ele e saiu o curso. E as pessoas que fez adorou, né? Depois vocês botam no Cabral, só falar. Seu Euclides, o senhor é um oráculo para esse pessoal. A gente vê os diretores mais jovens, até mesmo os mais velhos, pela sua sabedoria, pela sua paciência, temperança, o senhor é muito ouvido, né? Que conselhos o senhor deixa, né, para essa diretoria e para as próximas que virão, dentro da sua experiência de vida, sua experiência como empresário, como uma liderança na indústria? O que as pessoas precisam saber e elas ainda talvez não saibam? O primeiro é participar das entidades. Isso é fundamental que ela participe. Segundo é que elas, hoje, obrigatoriamente, você tem que acompanhar a política. Certo? Goste ou não goste, né? Goste ou não goste, você tem que acompanhar o que acontece politicamente no seu país. Porque o que acontece politicamente tem influência diretamente na tua empresa. Não tem jeito. Então, esse seria um conselho. E eles trabalhar como estão trabalhando. A tecnologia não pode ser deixada do lado, cada vez ela está funilando mais. E também eu acho que é difícil falar isso como empresário, mas eu acho que se você quer ter uma empresa boa, pense na remuneração dos seus funcionários de uma forma que não prejudique seus negócios, mas que dê a ele um padrão de vida que ele seja fiel à sua empresa. Que ele venha e seja fiel à sua empresa. Quando eu escuto o senhor falar assim, eu fico pensando nessa história que o senhor construiu, né? Quando o senhor fala política, eu queria que o senhor explicasse melhor, porque assim, aí a gente está falando de relacionamento. Política, às vezes, não é só conversar com o prefeito. A gente tem um ato político de relacionamento. Isso a gente aprendeu muito com o senhor. A gente chão de fábrica, né, Cris? Mas os diretores, a gente ouve muito eles falando que é relacionamento. Então então eu vou conversar Diálogo. Com a Associação X que veio lá, né? Isso é importante para o Cimesp e acho que sim. O relacionamento político não é você, me filiei a esse partido, não. O relacionamento político é você conviver... Mas, senhor, no começo o senhor foi criticado por causa disso. Conta pra gente. Quando o senhor começou a conversar com todos, transitar por todos os setores, nem todo mundo curtiu. Sim. Abre o seu coração. O pessoal incomoda, né? Conversando com o sindicato, às vezes até... mas o senhor viu lá da CIP, não. Lá é importantíssimo, é a maior entidade que nós temos em Piracicaba. Importantíssimo que a gente tenha um relacionamento cada vez melhor. Certo? Mas o relacionamento... Coplacana, Ciesp, todos, não tem... Eu tenho uma série de concorrentes da minha área, são menores que a minha. Eu me dou bem com todas elas. Quase todas elas vêm para mim, trazem peças para mim fundir, quando eles não conseguem fundir peças maiores e tais. Porque eu tenho um relacionamento com eles. E às vezes eu indico alguma coisa para eles, olha, leva lá e tal. Então o relacionamento, quando eu falo em política, não é você ser filiado a um partido. Não é política partidária, né? Não, é a política de o que é melhor para a minha cidade. Legal. O que é melhor para o setor, certo? O que é melhor para o nosso setor. Então, isso que eu
recentemente teve um candidato da firma e falou assim, olha, se você tiver um secretário um dia, lá no futuro, da indústria, ele entenda de indústria. Para que os empresários possam conversar com ele, conversar com igualdade, e ele saber o que estão pedindo, o que é. Porque senão, até hoje, difícil. A maioria não sabe inglês, não sabe nada. Então, como é que você recebe um empresário japonês ou coisa, mas a língua universal é inglesa? E o cara vem aí você precisa um secretário, precisa levar um tradutor junto. Então, eu acho que esse relacionamento de política é o relacionamento com todos. Certo? Não se deixando levar por aquilo que está te enganando, certo? Alguma coisa que não interessa, certo? O setor seu, mas apoiando, olha, isso veio lá daquele partido que a gente não pode nem ver e tal. Mas se for bom, né? É um projeto bom. Opa. É que o seu Clis tem esse jeito inquietinho assim, né, Cris? Olha, escuta, mas na hora do embate, isso é assim, é o discernimento, com muita humildade. Esse é o aprendizado que eu garanto que o senhor compartilhou com todos, o Eric esteve aqui, falou também, aprendendo com essa coisa, porque o senhor sabe o que o senhor viveu, né, de transitar ali, de passar daqui, de conversar ali, de receber ali no semestre, não, exatamente como o senhor comentou agora, né? Sim, sim. E hoje o semestre, o senhor acha que o semestre está colhendo esses frutos? Ele está colhendo porque ele foi plantado e floresceu. É um processo, né? Quando eu digo que ele floresceu, porque não ficou o mesmo pessoal. Vamos falar de antigo no semestre, ele tem Robert Chama. É verdade, porque você remoçou a equipe, e a equipe está vendo o resultado, está vendo coisas, são coisas que interessam, que às vezes proporcionam também às vezes, uma festa, alguma visibilidade na cidade, que a pessoa não teria lá dentro da sua empresa. E aí ele estando lá no semestre, ele vê que a vida industrial não é só da empresa dele, existe uma vida industrial em toda a cidade, em todo o país, existe certo? Uma outra coisa um pouquinho maior do que a empresa dele, que é aquilo que eu não via, eu só via minha empresa de pegar o carro e entregar a peça aqui em São Paulo, trabalhar feito louco. Eu não via que eu podia explorar outros setores, né? Outras cidades, outros estados. Então, as pessoas, estando lá no semestre, fazendo parte da diretoria, elas começam a ver também que, olha, tal empresa está na Itália, importando uma máquina da Itália para fabricar tal coisa. Pô, mas eu também posso comprar uma máquina lá. É difícil comprar uma máquina? Não é difícil. Na Alemanha tem, sabe? Essa troca de informação leva a formar um conjunto de empresas forte, certo? Com diálogo entre elas. E se conseguir aquele sonho da gente é que mais empresas frequentem, mais empresas vão lá, você acaba formando uma cidade de empresas locais que tem receitas, são totalmente, 100% aplicadas localmente, muito forte. Porque nós temos empresas grandes, a gente sabe que elas são grandes, é um orgulho para a cidade, ela gera muito emprego aqui, mas você sabe que tem uma parcela do lucro que é aplicado exatamente na China, na Índia, seja lá onde for, essa parcela de lucro. E se a mãe depois for preciso baixar a porta. Então, se você consegue, através da sua entidade, fortalecer essas empresas via informações, esses cruzamentos de dados, vamos dizer assim, que todos podem ter, eu acho que você forma a sua cidade muito mais forte. Seu Clínis, você vai ter que voltar aqui várias vezes, porque a gente gosta muito de falar com o senhor sabe disso, e a gente sabemos que tem muito mais informação, muito mais conteúdo do que foi possível passar aqui nesse momento aqui do nosso podcast, nosso novo podcast, mas eu quero agradecer muito ao senhor por estar aqui com a gente hoje,
atender ao nosso convite. O senhor é uma peça importante dentro da... Nós falamos que falar de memória, mas falar de memória, vai falar com idoso de memória. Não, o senhor é uma memória do CIMESP hoje, né? É importante compartilhar tudo isso. E a gente agradece de fato a sua generosidade de sempre em estar dividindo com a gente seu conhecimento, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço Sempre vocês, somando porque com a gente. é tão bom recordar. Bom, né? Eu falei tanta coisa que eu já não lembrava mais, né? Os cabelos brancos adoramos contar uma história. Cabelo branco tá aqui, cada cabelo branco é uma história, não é, Silvio? Começa a recordar agora tem outras histórias que a gente conta. Algumas não podem falar ainda. O próximo a gente vai vir do rap, porque depois que eles saem de lá, eles têm um happy hour. Cris, nós vamos fazer um podcast só happy hour semestre. Nós vamos fazer uma sessão Conto Milagre, mas não Conto Santo na próxima vez. Esse é o Semestre no podcast. Eu espero vocês, né? Sempre com um episódio inédito, na segunda quinta-feira e na quarta quinta-feira de cada mês. Hoje a gente esteve aqui com o senhor Euclides Libardi, ex-presidente do CIMESP, minha amiga querida Lu Anhão. Sempre aprendendo com esses dois. Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje tá incrível. E a gente conta com você. Divulga o nosso podcast, que esse podcast aqui é a conexão, é a sua conexão com a indústria. Até a próxima.